Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast da CBPA. Bem-vindos e obrigado por estar aqui conosco mais um episódio. Estou aqui com o Alexandre Bedin, nosso sócio. Vamos falar um pouquinho de um tema ainda atual, mas não para falar exatamente só dele, mas sim para trazer algumas situações empresariais sobre recuperação judicial, golpe, fraude contra consumidores, relação de consumo e atenções que tanto o empresário deve ter quanto os consumidores, funcionários e tudo mais. Né, Alexandre? Sim, esse ano a gente se deparou com duas situações de empresas de grande porte no país. No começo foi as lojas americanas e agora a 123 Milhas, né? A 123 Milhas, a gente resolveu falar um pouquinho dela, porque ela afeta diretamente um sonho, uma projeção de férias, um momento de alegria dos consumidores, né? É, as passagens realmente eram muito baratas, né? Uma coisa fora do normal, fora do Aqui no padrão. escritório a gente atende muita operadora de turismo, agência de turismo, e assim, nas reuniões já era falado, nossa, é uma coisa fora do normal, né? Tipo, não tem como praticar, mesmo fretando um voo. Porque você pegava passagens por um quarto, um quinto, às vezes um sexto do valor. Então, o que você gastaria em uma passagem, comprando normalmente, você pagaria para a família inteira, ainda sobrava um dinheirinho pro hotel, né? Então, a gente. E aí, logo depois, ela anuncia, né? Falando da 123 Milhas especificamente, ela anuncia a suspensão dos voos entre, se não me recordo, Já os próximos ali do setembro, dia. outubro, novembro, dezembro, ou outubro, novembro, dezembro. E aí, Em 15 seguida. dias já vem uma recuperação judicial. É. Então a gente vê que são situações que provavelmente já estavam planejadas, porque uma recuperação judicial não se faz do dia para a noite, né? Um Tem todo processo. um cuidado, né, com a contabilidade, tudo, tanto que no caso da 123 Milhas, acho que recentemente houve a suspensão até, né, porque já estão identificando que não estão cumprindo todos os requisitos, os sócios já estão começando a ter problema, então assim, delicado, né, acho que o consumidor ele tem que estar atento, porque geralmente a gente se apega no tamanho da empresa, fala, nossa, olha o tamanho que está essa empresa, né, eles estão. Tem aeroportos do Brasil que era todo adesivado de 1, 2, 3 milhas, né? Então, assim, quantas pessoas por trás podem estar aí indiretamente envolvidas, né? Alguns atores que faziam propaganda para eles. Então, era tudo para seduzir. Como a gente já viu em muitos outros casos, né? Não sabemos se é pirâmide ou não. Alguns indícios existem, mas teve uma época de uma enxurrada de pirâmide prometendo retornos financeiros altíssimos, que não chegou a ter nenhuma desse tamanho, né? Como 1, 2, 3 milhas americanas, mas empresas grandes prometendo um retorno aí que qualquer pessoa que tem algum conhecimento financeiro sabe que vai além do razoável, né? A gente precisa tomar cuidado, ter o bom senso de que quando a esmola é demais, alguma coisa de O santo errado tem. desconfia, né? Exatamente. Então, tudo que sai muito do padrão é para ser desconfiado mesmo, sabe? E existem remédios processuais que tornam essa situação aqui no Brasil um pouco mais difícil dos consumidores buscarem o seu direito. Ganhar, a gente acredita até que ganhe, mas receber a gente já tem nossas dúvidas. Né? A dificuldade para alguns, aqueles que já tinham pago ou chegaram até o final de um pagamento, de um parcelamento, esses infelizmente vão ficar com a chance de receber muito pequena e com um deságio muito grande se chegar a receber, né? Muitos consumidores acabaram de fazer a compra, conseguiram já cancelar no cartão, desacordo comercial, desavença, não cumprimento de oferta. Então, assim, são vários itens da relação de consumo que foram descumpridos, né? E que podem ensejar em um cancelamento para quem ainda tem tempo. Agora, pensando do lado do empresário, o que a gente via das empresas que a gente atende é justamente uma preocupação, porque eles prejudicaram não só os consumidores, como também todo o setor de turismo, né? E de transporte aéreo, tudo, porque era uma concorrência desleal. Eu acho que nesse momento faltou uma intervenção maior, né, do Dos órgãos governo, dos reguladores, órgãos né? reguladores. É tudo, infelizmente, no nosso país a gente vê que as atitudes só surgem depois do ocorrido, né? Não existe assim um acompanhamento, tipo, já era no mercado, quem conhece o mercado já sabia que estava estranho. Poxa, não é possível que os órgãos
não sabiam, não percebiam e não faziam nada para defender todos os consumidores e a concorrência. Porque a concorrência já não teve uma queda muito grande, porque todo mundo queria um 2, 3 milhas, porque era uma mixaria, né? O modus operandi da 1,3 milha era a viagem a longuíssimo prazo. Sim, então, 2 anos. Eles anunciavam uma passagem, por exemplo, para Orlando, que é um sonho de muita gente, ir na Disney, por R$900. Mas para você viajar em 2025... Quando uma passagem seria 3, 4, 5 mil, exatamente. Né? Então, as pessoas se programavam, porque daria um tempo para programar o hotel, programar o parque. E muito diferente da loja americana, a 123 milhas afetou direto o consumidor. Exato. A 123 milhas foi... desculpa. As lojas americanas foi mais com os fornecedores dela, com o empresariado, né? Muita empresa pequena e média que vendia através dela acabou perdendo estoque ou não recebendo pelo que vendeu. Então, assim, os dois, ao meu ver, foram golpes, né? Eles devem ter desviado muito e agora, mesmo tentando sob sócios, tem uma dificuldade grande. Exatamente. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, precisa... não acreditar nessas situações. E isso a gente vê de uma maneira geral. Todo mundo busca uma oportunidade, né? Mas se essa oportunidade é muito grande, desconfia. Fato é que o marketing vende, né? Eles fizeram um marketing super agressivo, né? Então, de um minuto para o outro, virou uma empresa gigante, conseguiu, através do marketing, trazer uma imagem de que eram sérios, quando na verdade acho que, ao que tudo indica, eram pessoas possivelmente mal intencionadas tentando lesar um monte de gente, né? Porque foi um rombo bilionário, né? Eles não chegaram a entregar, né? Eles entregaram muito pouco, porque quando a gente foi pesquisar antes de falar disso, quando você comprava uma viagem a curto prazo para viajar o mês que vem, daqui 2 meses, o preço era igual da CVC, era igual do Booking e assim por diante. Então, não tinha diferença. Ela trabalhava, então o que nos parece é que ela trabalhava com essa viagem a longo prazo, onde ela captou todo o recurso e simplesmente falou que agora não vai entregar. Como está acontecendo, né, nesses casos, o empresário mal intencionado, ele responde, né? Eu não sei o quanto foi orientado disso, responde e deve responder. Criminalmente, né? Eu acho que criminalmente, inclusive, com o seu patrimônio, né? Porque possivelmente houve um desvio. E já tinha uma bandeira amarela desde da Herb, né? O antigo hotel urbano, que também foi muito parecido. Então, assim, o consumidor, ele tem inúmeras leis, inúmeros órgãos que defendem, só que com o peso da nossa máquina pública, a ineficiência, infelizmente, precisam o quê? Tanto os concorrentes quanto o mercado estar preparado para isso, né? Saber que nem sempre tudo que a gente vê é aquilo tudo. O que a gente pensa é que deve conversar com alguém, né? O que a gente já teve muito empresário que a gente atende a empresa, que viu oportunidades, não dessas específicas, mas de investimentos ou de questões imobiliárias, que também algumas vezes envolvem fraudes, que exige um cuidado, às vezes um pouco maior do que aquele tão simplista, né? Alguns portais de avaliação de empresa ajudam um pouco, já dá uma noção, mas é bom conversar com quem possa auxiliar, porque afinal o dinheiro é difícil ganhar e hoje em dia o que não falta é a gente tentando arrancar, oportunista, né? Você tem, como você falou no começo, você tem oportunista no turismo, no investimento, pessoas prometendo 3, 4, 5% de rentabilidade. Então, todas esses milagres você deve desconfiar. Sim. Por exemplo, né, a gente vê que, apesar de terem os órgãos, hoje a gente assiste TV e quem mais tenta combater um pouco da fraude são os concorrentes sérios, né? Que nem você vê propaganda direto de instituição financeira defendendo o cuidado, olha, cuidado, não vê mensagem, não entrega o cartão, não faz isso, não faz aquilo. Então, no fim, é eles tentando cumprir um papel. A propaganda não é mais de venda. A propaganda é de cuidado, né? De cuidado. Até porque, em alguns momentos, nosso judiciário traz insegurança.
Então, por exemplo, até entendo que tem casos que as instituições devem responder por alguma coisa, né? No caso de um golpe de Pix, de não sei o quê, mas está havendo, ao meu ver, um excesso, né? E aí acaba prejudicando o empresário e trazendo, consequentemente, um custo maior para os consumidores. Por quê? Porque quanto mais eles gastam, não vai sair do bolso deles, vão repassar isso em Isso que as taxas, em um monte taxas, de coisa. taxa de juros, tudo Esse, isso. acho que recente está tendo entendimento, parece que é alguma coisa de golpe do Tinder, que estão condenando na justiça ou a instituição financeira a ressarcir o prejuízo, ou seja, uma coisa que ela nem É, participou, né? Então ao meu ver, às vezes o ente público ele erra a mão. Na hora que era para estar ali olhando a 1, 2, 3 milhas, 1, 2, 3 a milhas, Americanas, exatamente. Até pegando um ponto recente que teve um julgamento aí da questão da Boate Kiss, não é exatamente a mesma coisa, mas falta uma questão prévia e aí depois que acontece, aí vira uma caça às bruxas, né? Então acho que fica aí meia culpa para o ente público tentar melhorar um pouco, né? os órgãos regulatórios, eles precisam ser regulatórios e fiscalizatórios. Eles precisam fiscalizar mesmo. Por que que uma empresa, você tem 50 empresas, 49 vendem a 5 mil e uma vende a R$ 900? Alguma coisa está errada. Sem Né? dúvida. E teve cliente que até preocupado com a questão do turismo, a gente orientou, vamos denunciar, vamos tentar conseguir uma fiscalização maior, fazer denúncia anônima, a agência reguladora tem que participar, ela está ali para isso, né? Não é só para punir, mas sim para, não só para punir os bons, mas para fiscalizar os possíveis ruins, né? E aí que tem que ser mesmo, né? Deixa os bons trabalhar. É muita punição para os bons. E nenhuma para os golpistas. E nenhuma para o golpista. Então, acho que o ponto é justamente esse, né? Que a gente consiga ter aquilo que o Código do Consumidor deseja, né? Uma questão justa. E não sair multando porque a pessoa deixou um anúncio um pouco menor, um pouco maior, né? Hoje em dia é isso, né? Uma máquina de arrecadação, mas só pagam os bons, né? E os ruins desviam. Então é difícil. Bom, pessoal, o que a gente queria deixar aqui é para que vocês não acreditem em milagres. Consulte sempre um advogado. E continue acompanhando a CBPA, né? Espero que a gente possa trazer aí um pouco de conteúdo dinâmico, informativo e que entretenha, tá bom? Então, pessoal, obrigado, viu? Tchau, Grande pessoal, abraço. Um abraço. Até.